Qual a origem do monoteísmo? Sim, essa forma de se acreditar em um Deus único dentro do campo religioso é, sem dúvida, a forma mais famosa de se crer em Deus, graças à popularidade que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo deram a essa conotação. É claro que originalmente, se é que possamos usar essa palavra, nós humanos éramos politeístas. Isso retomando há 60 mil anos atrás, quando há registros fósseis e tudo mais, quando nós passamos a ter uma espécie de culto minimamente inteligível e não puramente instintivo, se é que também possamos estar falando nesse segmento. Mas essa ideia de se acreditar em um Deus somente, não, por incrível que pareça, não é tão clara quanto a maioria acha. Porque se nós falarmos de Deus único, já vão bater o martelo e podem dizer que é Abraão o pai do monoteísmo. Abraão, na verdade, é o pai das três maiores religiões monoteístas da atualidade, vide judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas o monoteísmo talvez não tenha sido originado com Abraão. E também com nenhum desses que eu estou falando, que vou falar agora. Talvez o mais antigo, e sim usando um talvez, porque a existência dele fica ali em torno de 600 a 1600 antes de Cristo, com alguns até falando de coisas como 2000 anos antes de Cristo, é o Zaratustra, ou o Zoroastro para os gregos. Ele tem uma ideia de Deus, o Ahura Mazda, como um Deus único, e que vai ter um opositor, que vai ser o Arimã, a serpente maligna e tudo mais, mas Deus, criador e mantenedor da ordem e tudo mais, é só um, que é o Ahura Mazda, o Senhor Sábio, que é ilustrado, né, ou imaginado como um grande agricultor, né. Agora, o interessante é que o Ciro, né, o grande, aquele que liberta o povo judeu, ele muito provavelmente era seguidor do zoroastrismo, da religião do Zoroastro. E ele liberta os judeus, talvez, muito provavelmente por isso, por essa identificação da religião mesmo, porque os judeus eram monoteístas e o Ciro também era monoteísta porque ele era um seguidor de Zaratustra. É por isso que depois do cativeiro da Babilônia, há um segmento ali judaico que começa a entender um pouco mais de uma figura opositora a Deus, não oficialmente, como um satanás, e o cristianismo transforma isso de uma maneira bem ímpar, né? Mas isso se deve à religião do Zoroastro, do Zaratustra, que, como eu disse, a gente não sabe muito bem quando ele viveu, mas fica em torno aí de 600 até 2000 anos antes de Cristo. E ele tem essa sacada com o grande Ahura Mazda sendo o único Deus. Também vamos ter o Akhenaton, né, um faraó de 1300 a 1800 antes de Cristo também. Alguns cravam que foi em 1600 antes de Cristo, e ele faz o culto a Atum. E o Egito, ele é historicamente muito politeísta, cultos de vários deuses, Osíris, Ra, Amon, Amon-Ra, fusão de Ra com Amon, né, um grande deus egípcio, e tantos outros. E o Akhenaton, né, que muda o nome, era Amenhotep, muda para Akhenaton, né, louvar a Atum e tudo mais, ele tem sim essa ideia de que só existe um Deus, e esse Deus não é o Sol, ele é simbolizado como o Sol, porque o Sol é o difusor de luz, mas ele não é o Sol, ele é simbolizado como o Sol somente, ele não tem forma. Então, assim, essa ideia de um Deus único e sem forma também aparece no Egito, e Freud, no livro Moisés e o Monoteísmo, explora isso para ver se Moisés não bebeu da fonte da religião de Akhenaton para transformar de uma maneira sistemática o monoteísmo mosaico. É uma hipótese, não dá para afirmar nada, porque não há nada documentado, nem nada do tipo, mas é uma hipótese, é uma ilação. E Akhenaton faz uma verdadeira revolução, acabando com templos, né, riscando o nome de outros deuses e implementando o monoteísmo no Egito, mas que dura muito pouco. Os sacerdotes, que era uma importante casta à época, se revoltam e há uma revolução ali interna, e ele acaba morrendo e daí volta ao politeísmo. Mas então nós temos Zaratustra, nós temos Aquedato, e também na Grécia nós tivemos o Epimênides,
ali em 600 a 800 a.C., e o Xenófanes também em 500 a 700 a.C. O Xenófanes tem a ideia de um Deus que é único, não tem nada a ver com a gente, ele não se parece conosco, ele é transcendente, inalcançável, impensável, tem atributos que nós não conhecemos, mas é um Deus único, imóvel, perfeito e que mantém todo o cosmos por si só. E também tem o Epimênides, que é aquele cara do Deus desconhecido que Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se eu não me engano, o Agnostos Theos, né, o Deus desconhecido do Epimênides, que segundo a lenda conseguiu dar fim a uma praga que se caía sobre a Grécia ali em 600 a.C. Epimênides também acreditava em um Deus único, que ele não sabia o nome, não sabia o jeito que era, mas sabia que só existia um Deus e tudo vinha dele, somente dele, e ele era o mantenedor de toda a ordem cosmológica. Agora, e também Abraão, como eu falei, o Abraão disse que teve um contato com Deus, que Deus iria dar uma grande nação vinda da sua descendência, e que só existia um Deus que era digno de ser adorado, e um único Deus era o mantenedor de tudo e criador de tudo. Então, Abraão, Akenaton, Zaratustra, Epimênides, Xenófanes, dá para dizer que havia uma consciência ali anterior, em 2000 a.C., a 500 a.C., que já florescia essa ideia nas mentes das pessoas, porque são homens que nunca se conheceram, nunca se cruzaram, em locais geográficos diferentes, em tempos diferentes, mas que têm a mesma ideia, só há um Deus, ele criou tudo, ele é o mantenedor de tudo, ele é inalcançável, ele não tem tantos atributos parecidos conosco, porque senão seria quase um semideus, né? Ele é inalcançável, ele é transcendente, ele é metafísico puro nesse sentido, mas bater o martelo e dizer de onde veio o monoteísmo é algo que nenhum historiador muito sério fará, e é algo que nenhum arqueólogo muito sério fará, porque nós temos muitas lacunas, mas o que nós podemos dizer é que o monoteísmo teve grande, mas grande pessoas envolvidas e grandes homens para florescer e para mitigar essa ideia